Amigos, recebam meu abraço, uma revelação que vocês vão ficar de queixo caído, uma revelação sobre o Dr. Tarcísio Cavalo de Troia Freitas. Vocês pensam que já se decepcionaram suficientemente com Tarcísio? Vocês vão agora saber que Tarcísio ainda não chegou no fundo do poço moral. Eu vou logo direto ao ponto. O Tarcísio de Freitas combinou com o doutor Aleide Moraes a sua desistência da visita de Bolsonaro. Ele combinou com Xandão o cancelamento da visita que tinha prometido que faria nesta quinta-feira que passou agora, dia 22 de janeiro. O Tarcísio de Freitas, meus amigos, é um subalterno muito maior do Moraes do que nós supunhamos. É o escândalo que você vai verificar na primeira parte desse vídeo, e na segunda parte você vai ficar mais escandalizado ainda, porque você verá que, não obstante tudo isso, o Tarcísio pretende na próxima quinta-feira adentrar a Papudinha para convencer Bolsonaro a trocar domiciliar pelo apoio à sua candidatura. O Tarcísio realmente está renitente, está arriscando tudo e demonstra que é um cambalacheiro. Agora, esta que nós vamos tratar. A outra que ele é um cambalacheiro, está louco para ser o pré-candidato do sistema, isso aí ninguém... Agora que ele chegaria à baixeza de fazer isso daqui que vocês verão. Bom, já deixe seu like aí, já vá compartilhando, que você vai ficar de queixo caído, você e todos seus amigos aí, seus familiares, seus contatos. Compartilhe aí nos diversos grupos e já vá deixando seu comentário. Igor Gadelha, no Portal Metrópolis. A conversa de Tarcísio e Moraes. Conversa de Tarcísio e Moraes sobre adiamento da visita a Bolsonaro. O governador Tarcísio de Freitas procurou Moraes para avisá-lo que precisaria adiar a visita a Jair Bolsonaro na prisão. Não é o que está parecendo, é bem pior. O governador de São Paulo fez questão de pessoalmente ir avisar Moraes que precisaria adiar a visita ao ex-presidente Bolsonaro na prisão. Segundo apurou a coluna, Tarcísio procurou Moraes na terça-feira para avisar que não poderia mais ir a Brasília na quinta-feira para visitar Bolsonaro, conforme autorizado pelo ministro. A Moraes, o governador disse que teria compromissos pessoais em São Paulo. Nos bastidores, porém, aliados dizem que Tarcísio cancelou a visita, por incômodo com a fala de Flávio Bolsonaro. Na tarde da terça-feira, Flávio afirmou que Tarcísio ouviria da boca de Bolsonaro durante a visita que a reeleição de Tarcísio no estado de São Paulo seria fundamental para a estratégia nacional de vencer a esquerda. De acordo com interlocutores, Tarcísio fez questão de ligar para Moraes em um gesto de deferência. O ministro remarcou a visita, aí o ministro, em deferência, remarcou a visita do governador para quinta-feira, agora 29. Eu acho que o senhor e a senhora, depois de tudo que tem visto nesse país nos últimos anos, não vai comer este negócio de que o Tarcísio agiu apenas por uma deferência, por uma cortesia, por um excesso de zelo, em avisar pessoalmente ao Xandão que ele não iria mais fazer uma visita a Bolsonaro num determinado dia. Isto é cambalacho. Ele não procurou o Xandão para falar nada disso. Ele procurou o Xandão para combinar, relatar e combinar outras coisas. Veja, primeiro, porque o Tarcísio de Freitas não tinha obrigação nenhuma de procurar o Xandão, seja pessoalmente, seja por interposta pessoa, seja por assessores, não tinha. Sabe por quê? Porque o pedido, o requerimento para que Tarcísio visitasse Bolsonaro foi da defesa de Bolsonaro. Uma vez que o Xandão concedeu o pedido, e Tarcísio combinou que iria e depois decidiu que não iria mais, caberia a Tarcísio entrar em contato com a assessoria de Bolsonaro, inclusive um irmão da Michelle é seu assessor.
Mas Tarcísio tem todos os contatos pessoais da própria Michele, dos filhos, provavelmente dos advogados de Bolsonaro, e Tarcísio de Freitas, ou um seu assessor, diria para a assessoria jurídica de Bolsonaro: não poderei mais, porque vou entregar um conjunto de casas habitacionais. Não é essa a desculpa? Então esta de que quando o Tarcísio procura o Moraes para dizer que ele não poderia mais visitar, na verdade, pode ter certeza, o Tarcísio procurou o Moraes para fazer algum ajeitamento, para relatar ao patrão que diante disso, ele não iria, ou tal, e aí como fazer, patrão, o que fazer, para onde vamos, o que fazer. É isso. Depois da conversa, o Tarcísio decidiu remarcar para o dia 29, que é justamente a quinta-feira próxima. Talvez Tarcísio, nessa conversa com Moraes, tenha decidido isto daqui. Que nós vamos ver agora na segunda parte do vídeo. Investir e insistir nesta verdadeira coação de convencer Bolsonaro e sua família a trocar uma domiciliar a Bolsonaro pelo apoiamento de Bolsonaro a ele, Tarcísio. Veja, meus amigos, se assim for, isto é uma coisa gravíssima. Imagine se esse homem, então, depois de tanta pressão a Bolsonaro, consegue, enfim, um apoio forçado. Essa candidatura já nasce legítima, ele seria, se eleito, um presidente legítimo. Um presidente que fez a sua rampa até o Planalto baseado talvez até extorsão. Domiciliar de Bolsonaro vira aposta para Tarcísio desbancar Flávio. Por quê? Como assim? Que justiça é essa? Ou uma pessoa tem direito a domiciliar ou não tem. Não se pode, se ela tem, ela não precisa trocar por apoiamento. Se ela tem direito a domiciliar, não precisa trocar pelo apoiamento, a candidata tem um. E se ela tem direito e continua sendo presa, isto é prevaricação, quando não coisa pior. Para aliados de Tarcísio, prisão domiciliar poderá fazer Jair Bolsonaro mudar de ideia e lançar o governador ao Planalto, e não Flávio. Será que Bolsonaro é tão covarde assim? Eu já não creio tanto, porque o Bolsonaro retirou o Rogério Marinho, que estava à frente na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, retirou o Rogério Marinho e ele aceitou para que Rogério Marinho, o bom potiguar, vamos chamá-lo assim, o bom potiguar, coordene a campanha do Flávio. Faria Bolsonaro e a família Bolsonaro, Rogério Marinho, de tonto. Nos bastidores, a prisão domiciliar virou uma das apostas de entusiastas da candidatura de Tarcísio para convencer Bolsonaro a lançar o governador. Como tem gente indecente, né? E não o filho Flávio. Isso chama-se extorsão. Vocês vão ver agora, eu lhes apresento o crime de extorsão. Isso está no Código Penal. Como diria o ministro Marco Aurélio Mello, está no Código Penar. Vejam vocês o que o artigo 158 do Código Penal diz que seja o crime de extorsão, a prática delitiva do crime de extorsão. Pratica extorsão quem constrange alguém mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, eu lhe constranjo. Se você não me apoiar, o sistema vai lhe manter preso. Sempre. Mas se você me apoiar, o sistema lhe arranja uma domiciliar. Então, o que é extorsão? Constranger alguém mediante grave ameaça. Esta é a grave ameaça. Você apodrecerá por aí se não me apoiar. Constranger alguém mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, a fazer, apoiar. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. E se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, a pena aumenta de 1/3 até metade. Meus amigos. Agora, eita! Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, Bolsonaro,
E essa condição é necessária para a obtenção da vantagem. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Isso aí é uma outra história. A avaliação é de que em casa Bolsonaro será mais influenciado por outras lideranças políticas, familiares e aliados que defendem a candidatura de Tarcísio, entre elas a própria esposa de Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Se assim for, uma traidora. Se assim for, é uma traidora vil. Não acredito que seja. Se assim for, é uma traidora vil. Apontada como possível candidata a vice do governador, Michele, inclusive, tem feito articulação casada com Tarcísio, junto aos ministros do STF, que a chamaram, inclusive, de suave e não piegas. Eu acho que a sujeita que se empolga com o elogio desses caras é piegas. O que é que vocês, mulheres, acham? Você, mulher, gostaria de ser elogiada por Moraes ou por Gilmar? O que dizem aliados de Flávio Bolsonaro? Na avaliação dos aliados de Flávio, porém, o tiro deve sair pela culatra. A aposta é de que em casa o ex-presidente terá mais condições de ver o crescimento da candidatura do filho, o que reforçaria sua decisão. E Trump vem aí. Como noticiou a coluna, cresceu nas últimas semanas a expectativa de bolsonaristas de que o ministro Moraes autorizará Bolsonaro a cumprir prisão em casa. Só o fará. Se tiver algo em troca, diriam aqueles que têm malícia. Meus amigos, se você chegou até aqui, diga Tarcísio não. E bom, dê seu like. Se aparecer o botão ripar ou hypar, clique aí para que esse vídeo alcance mais pessoas. Comente, compartilhe. É a sua vez de ir até a aba Seja Membro e tornar-se membro desse canal. Tarcísio não. Diga aí se você chegou até aqui.